Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Eu farei a leitura, irmãos, a partir do verso número 17. Mateus, capítulo 20. Verso número 17. Queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse-a aberta e em seguida eu farei a leitura a partir deste verso até o verso de número 34. Mateus 20, de 17 a 34. Abriram? Vamos orar então, irmãos. Bondoso Deus, nosso Pai, neste momento do culto, em que tomamos a Tua palavra em nossas mãos para realizar mais uma leitura da mesma, pedimos também a iluminação do Teu Santo Espírito, para que desde a leitura e em seguida, ó Deus, a explicação, a aplicação e implementação da palavra, o Senhor seja conosco, nos abrindo entendimento, agindo no nosso coração e nos transformando, ó Deus, para que nos assemelhemos mais e mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com isto, abandonemos o pecado, qualquer pensamento, prática, conceito, e abracemos a verdade, pois Tu és a verdade, e andemos na verdade. Dá-me graça, ó Deus, para que com clareza, ó Deus, de modo lógico e sobretudo fiel, possa realizar esta tarefa nesta noite como pregador da Tua palavra. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, irmãos, Mateus 20, verso de número 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 12 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém. Meu irmão, o que é que você mais gosta? De servir ou de ser servido? O que é que você mais gosta? De servir ou de ser servido?
Por favor, antes de responder, pare e pense bem direitinho. Eu acho que aqui a gente tem algumas possibilidades de resposta. A primeira resposta seria aquela pessoa que ela diz assim: eu já li a Bíblia, eu sei o que a Bíblia diz, então, inclusive já leu esse texto, e vai dizer: olha, a Bíblia diz que é melhor o quê? Então eu vou dizer o quê? Eu gosto de servir. Pastor, eu sou um servidor. E aqui eu não estou falando público, federal, não, estou falando servidor no sentido de serviço mesmo. Porque a palavra servir aqui, em todo esse texto, é a palavra para diácono. Então, a palavra diácono vem da palavra servir. Então, afunilando a pergunta, você gosta de ser um diácono? E aqui eu não estou falando do ofício, mas do serviço. Gosta de servir? Então pense. Primeira resposta seria essa: a pessoa conhece a Bíblia, não, eu quero servir porque Deus manda para servir. A outra resposta seria assim: ó, eu gosto de ser servido, mas a Bíblia diz que é para ser servido, mas eu gosto mesmo é de ser servido, não é? Isso em casa, no trabalho, até na igreja mesmo. Tem gente que não gosta de fazer nada, ela só quer chegar, sentar, ser servida e ir embora, mais nada, absolutamente nada mesmo. Mas outros vão dizer assim: olha, pastor, eu entendo a Bíblia, sei da dificuldade pessoal, mas Deus me dotou de um modo específico para servir, e eu gosto quando eu sirvo, e eu creio que aquela pessoa gosta mesmo, ela gosta de servir, homens, mulheres, crianças, você já vê. Mas até isso, irmãos, não acontece a parte da graça de Deus. Porque naturalmente, por conta da nossa comum condição decaída, nenhum ser humano, salvo a parte da graça de Deus, gosta de servir. E você precisa admitir isso. A questão, portanto, é a seguinte: como cidadão do reino de Deus, como alguém que foi salvo pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo, que vive neste mundo peregrinando como esse cidadão do reino de Deus, que vai habitar a eternidade com o Senhor, como é que eu devo agir neste mundo no que diz respeito ao serviço? Como é que eu devo lidar com situações em que eu vou ter necessariamente que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu planejei, daquilo que é confortável para servir ao outro? Como que eu vou fazer isso? Assim, nessa noite eu quero mostrar para os irmãos, à luz desse texto, que o Rei Jesus ensina que no seu reino a prioridade dos seus discípulos é servir e não o quê? Ser servido. Então pense, se eu sou discípulo de Cristo Jesus, a prioridade da minha vida não é ser servido, é o quê? É servir. Quando nós adentramos nesse texto, precisamos considerar algumas coisas. A primeira delas diz respeito àquilo que o próprio evangelista Mateus já trouxe como instrução acerca da obra de Cristo em capítulo 1. Quando lá, tendo dito acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Mateus registra que Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados, o quê? Deles. Então note bem que logo no início do Evangelho, nós somos informados que o intuito da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui, não foi para ser servido, ele veio para o quê? Para servir. Que serviço ele veio prestar? Salvar o seu povo. Agora note bem, irmãos, que ele não veio para se salvar, ele não veio porque ele estava triste lá nos céus com a Trindade, e aí pensou, vou lá fazer uma coisinha para desopilar. Não, ele veio porque ele contemplou a nossa necessidade,
a necessidade do seu povo. É importante você entender isso. A outra coisa importante que você vai ter que também considerar é que no momento em que Cristo decide servir, Ele também decide abrir mão, ouça bem isso, daquilo que era próprio. Por favor, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Então, quando Cristo decidiu servir, Ele veio por causa do seu povo e Ele abriu mão. Então, isso mostra que é um serviço abnegado. Filipenses 2,5, ouça comigo a leitura. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a quem? A Deus. Agora veja, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até o quê? E morte de quê? Então, o serviço que Cristo prestou, foi um serviço abnegado, irmãos, Ele teve que sofrer. E isso aqui já começa a mover a nossa estrutura, no sentido de não querer servir. Por quê? Porque nós temos um limite natural, por conta da nossa natureza, que o nosso serviço só vai até onde eu não sofro. Sofreu, eu paro. Não, aí já não dá mais certo. E aí você pensa em sofrimento físico, você pensa em sofrimento de perder alguma coisa. Então eu estabeleço o limite. Mas quando eu vou entrar nesse texto, tem que entender que o serviço de Cristo foi um serviço que requereu dele o quê? Sofrimento. E a terceira coisa importante, quando nós entramos nesse texto que está aqui no contexto, é que Cristo fez tudo isso de graça. O que é impossível aos homens é o quê? Então não há pagamento para esse serviço. E aqui já é outro problema que a gente enfrenta. Por quê? Porque quando a gente presta um serviço para alguém, a gente serve, a gente já fica com aquele desejo embutido da dívida. E eu contei uma vez aqui a história do biscoito. Vocês lembram da história do biscoito? Lembra não? Eu ainda estou na introdução, viu? Os alunos aí não aprendem essa introdução tão longa. Um colega nosso aqui no seminário estava comendo um biscoito. O seminarista, naquela época, passava muito necessidade. Hoje continua a passar. Cada um na sua. Aí o colega viu comendo biscoito e pediu: rapaz, me dá um biscoito. Aí o amigo chegou e pá, deu o biscoito. Comeu, saciou a fome. Passado um tempo, aquele que pediu estava comendo o biscoito. E o que havia dado, chegou e disse: rapaz, me dá um biscoito. Aí o que recebeu da primeira vez disse: não, rapaz, eu estou com muita fome. Seminarista sente fome também, né? Estou com muita fome, só tenho esse aqui, não jantei hoje. O jantar naquela época aqui saía 5h15, Dona Rosa, não sei se lembra disso, 5h15 saiu o jantar, era bem cedo, dia de domingo, antes do culto. Então quando chegava depois do culto, o cara estava já, como diz o piauiense, asilado, né? Fome roendo. Disse: não. Aí o que havia dado da primeira vez disse: ah, é? Pois naquele dia que você estava com fome, eu te dei, e você comeu. Aí ele olhou para o amigo e disse assim: você me deu ou vendeu? Não é assim que a gente faz? Muitas vezes. Você serviu ou você vendeu um serviço e só está esperando a hora de cobrar? Quando Cristo nos serviu, irmãos, Ele o fez
de graça. Não há como pagar. Você pode subir morro, descer morro, acender vela, apagar vela, pagar a promessa que você quiser. Não tem como pagar, meu filho, porque o preço da sua alma é infinito. E Ele te serviu para não receber nada em troca. Porque você não tem como pagar. Então, quando eu entro aqui no texto de Mateus 20, 17, em que o rei vai ensinar o que é serviço, essas três coisas precisam estar na minha mente. O rei veio para servir, o serviço requer abnegação, e esse serviço não tem o quê? Preço. Não dá para pagar. E que lições então eu deveria aprender como servo do reino de Deus à luz desse texto? Então volte os olhos mais uma vez aí para Mateus 20, 17. Do verso 17 ao verso 19, a primeira coisa que Cristo vai ensinar aos seus discípulos sobre o serviço é que no reino de Deus o serviço é algo necessário, a começar do próprio rei. Então não é uma opção. Nós fomos postos no reino de Deus para o quê? Para servir. Olha comigo o texto. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, olha só a assertiva do Senhor Jesus Cristo, será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia o quê? Ressurgirá. Então, a primeira coisa que Cristo ensina é que a partir do rei, o serviço é algo que necessário. No reino de Deus, o rei serve. Logo, seus súditos também devem o quê? Servir. E como é esse serviço do rei? Volte os olhos comigo. Primeiro, é um serviço que é certo, tem que acontecer. É um serviço sacrificial, porque ele está dando a sua vida. É um serviço substitutivo, porque ele está dando a vida em lugar de alguém. E é um serviço expiatório para perdão dos pecados, ou seja, vai resolver o problema do pecado. Por isso que ele vai dizer que ele vai ser entregue, vai ser julgado, condenado e vai ser o quê? Morto. Então Cristo está mostrando a partir do seu serviço como é servir. Servir, você tem que se colocar no lugar do outro. Servir, você vai ter que abrir mão de coisas. Servir tem um custo para quem serve. Então o rei está tomando o seu próprio exemplo para dizer o que é servir. Mas em contrapartida a isto, o que é que ele expõe? Que depois de ter realizado esta obra, final do verso 19, o que é que vai acontecer com o rei? Mas ao terceiro dia, o quê? Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu vim para servir, esse serviço é deste modo, mas tem uma garantia. Qual é a garantia? É que eu vou o quê? Ressuscitar, ou seja, finalmente haverá na vida daquele que serve a glorificação. E para nós? Muitas das coisas que você faz aqui na terra, você não vai ter benefício aqui, mas cada boa obra que você realiza aos olhos do Senhor, habilitará você a receber o que no céu? Galardões. Então, serviço é um serviço que eu realizo, sabendo que é um serviço nos termos de Cristo, no seu sentido mais pleno. É sofrimento, mas é também algo que? Glorioso. Servir como Cristo serviu. Então a primeira coisa, por que os seus súditos devem servir? Porque o rei serviu. Interessante, não é? Que muitas vezes a gente vai dizer alguma coisa para a pessoa e a gente se coloca como um parâmetro para isso.
Então, vamos supor que você é pai e vai dizer: meu filho, não faça desse jeito, faça como o papai fez. Você fez certo e quer que seu filho siga o caminho certo. Às vezes o parâmetro é invertido, né? Não faça como seu pai fez, porque seu pai fez errado, é possível que isso aconteça, mas há esse referencial. No caso do rei Jesus, o modelo que ele coloca é quem? Ele mesmo. Então, por que você e eu, que somos cidadãos do reino, devemos servir? Porque o nosso rei serviu. Serviu a quem? A nós. Como que ele serviu? Deu-se de si mesmo, abriu mão, morreu, sofreu, para que eu e você aprendamos que ele serviu. Mas aí tem a segunda coisa que o texto nos ensina. Primeiro, devo servir porque o rei o quê? Serviu. Segundo, a partir do verso de número 20 até o 23, nós temos uma outra questão que o texto nos coloca. Por que eu devo seguir o exemplo do mestre? Segundo lugar, porque a minha inclinação natural não é de servir, é de ser o quê? Servido. Veja comigo o verso 20 a 23. Então, depois que Cristo falou isso, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Zebedeu eram os pais de Tiago e João, ok? E lembre que no colégio apostolar, os três proeminentes eram Pedro, Tiago e João. Então, a mãe de Tiago e João, por certo, tomou ciência do que Cristo falou, se aproxima de Cristo com os dois filhos do lado. Mãe gosta de fazer isso, né? E vai interceder pelos filhos diante do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Olha só. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe o quê? Podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha o pedido da mulher. Cristo havia acabado de dizer que para servir, o que é que ele havia de fazer? A mulher vê isso e diz: Senhor, eu tenho dois filhos aqui que lhe acompanham, e eu queria lhe fazer um pedido. Esse pedido da mulher tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que ela creu que de fato Jesus Cristo era o Messias e que haveria de reinar eternamente, por isso que ela pede a ele: eu queria que no teu reino. Então, lado bom, é uma mulher de fé, mas era uma mulher de fé pecadora, porque o lado ruim é que ela queria sobrepujar os demais discípulos, fazendo com que os seus filhos assumissem um lugar de proeminência para serem servidos, e não para o quê? Servir. Aí é o coração de mãe batendo forte, né? Não quero que meu filho sofra. Servir dói. Lembra de Cristo? Servir dói. Qual é a resposta de Cristo para essa mulher? Olhe para o texto. Verso 22. Não sabeis o que pedis. Você não sabe o que quer. Você quer realmente sentar. Por que não sabe? Veja o que Cristo fala: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Qual é o cálice que Jesus está para beber? Veja bem, quando você olha para o texto, a impressão que dá é que ele está falando daquele sofrimento imediato ali, que diz respeito ao julgamento dos homens, à condenação, ao cuspir no rosto. Isso, inclusive, os apóstolos sofreram. O cálice que ele está falando é o cálice da ira de Deus, que nenhum homem suportaria.
somente o Deus homem, o Rei Jesus, conseguiria suportar. Então ele pergunta: mulher, você acha mesmo que esses dois filhos, nem os dois juntos, haveriam de suportar a ira de Deus? Meus irmãos, isso aqui é tão pesado, que no Getsêmani, Cristo, em Mateus capítulo 26, vai orar dizendo: Pai, se possível, faz o quê? Passa de mim este cálice. Qual cálice? O da ira de Deus. Ele sabia que seria algo duro. Então ele diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas para a surpresa de ninguém, esses homens que não têm discernimento nesta profundidade disseram que podemos. Pode não, meu filho, você não consegue. Aí Cristo responde no nível deles, desce, né? Desce o nível. Como é que ele fala? Olha, por favor, veja comigo, verso 23: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês querem beber? Vocês vão beber. Não é o do Senhor, mas vocês vão entender o quanto é sofrer pelo meu nome. E você vai olhar que na história dos apóstolos, exceção de João, que morreu na ilha de Patmos, todos os outros foram martirizados. Então eles beberam o mesmo cálice, não da ira de Deus, mas experimentaram a ira dos homens contra Deus. Por isso que ele está dizendo: vocês vão beber. Agora, sentar no lugar de honra, eu não posso dizer isso a vocês. Por quê? A resposta que ele dá: para aqueles a quem está preparado por meu quê? Pai. Então, por que eu deveria aprender a servir como Rei Jesus? Porque naturalmente a minha inclinação é querer honra, é querer ser servido, não é servir. Então eu vou ter que lutar contra isso, dentro de mim. Porque não se engane, a semelhança dos filhos de Zebedeu, nós também queremos lugar de honra, irmãos. Somos tentados a isso, a querer privilégios, querer destaque, e até mesmo aquele que diz: não quero destaque não quero aparecer. Falsa humildade, assuma isso, porque é a nossa natureza. Então, o Rei Jesus já apresenta duas razões. Primeiro, você deve servir porque eu servi. Segundo, você deve servir porque o seu desejo natural não é de servir. Você quer ser o quê? Servido. Mas aí tem a terceira razão, penúltima. Vamos agora para o verso 24. Por que como cidadão do reino eu tenho que servir? Verso 24. Ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os dois irmãos. Então lembra que não eram 12 apóstolos? Os dois queriam lugar de honra. Os 10 ouviram: espera aí, rapaz, que negócio é esse? Só vocês dois? É igual aquela pessoa que vai sentar na cadeira, né? Ao mesmo tempo da outra, e ela fica empurrando a outra para ver se a outra se chega para lá para sentar. Quase que ela derruba a outra. Era isso que os discípulos estavam fazendo. Não valia um. Todos com o mesmo desejo, todos querendo ser servidos, nenhum querendo servir. Tanto é que eles ficaram chateados com os dois. Olha o que ele diz: ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os dois irmãos. Indignar-se, é ira, viu, irmãos? Indignar aqui não é um termo leve, não. Eles ficaram irados. Como é isso? Vocês querem honra e nós? Veja que a preocupação deles não é o fato deles terem desejado ser servido e não servir, é que eles tomaram o lugar deles. Está invertido aqui. Aí eles dizem: então, Jesus chamando-os, agora Jesus chama os 12, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, no mundo é assim, meu filho, o governador exerce autoridade.
Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso o quê? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por. Terceira razão. Por que você deve servir? Porque este não é, e não pode ser, e jamais será o padrão do mundo. E você nasceu para ser, em Cristo, para ser sal da terra e luz do quê? Do mundo. Por que você tem que servir? Porque o mundo tem pessoas, e é próprio dele, que não querem servir, elas querem o quê? Ser servidas. Mas observe, irmãos, que esse não é meu diagnóstico do mundo. Este é o diagnóstico de quem? Do Senhor do mundo, que me fez, que conhece todos os homens, que sabe o que todos fazem, em todos os tempos, ao mesmo tempo, perfeito e plenamente. Aquele que conhece não só as obras dos homens, mas as motivações, e que pode avaliar perfeitamente, dizer se de fato você está servindo, porque tem um coração regenerado e é servo do Rei Jesus, ou se você está servindo fora do padrão, portanto seguindo o padrão do mundo. Cristo chama os seus discípulos, meu filho, sabe por que vocês têm que servir? Porque no mundo, as pessoas querem ser servidas, mas elas não querem o quê? Servir. Esse não é o padrão do reino de Deus. Aí Cristo diz algo interessante, ele diz assim, olha, vocês não querem proeminência? Querem sentar à minha direita, à minha esquerda? Pois se vocês querem isso, tem uma coisa a ser feita. Quer isso? Quero. Pois então vamos fazer. O que é para fazer? Veja comigo, ele diz assim, ó, verso de número 26, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso o quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem, meu filho, é o seguinte, você quer ser senhor? Eu acho interessante que, uma vez, eu conversava com o meu irmão, ele é presbítero também, e trabalha em algumas empresas na parte da direção, e no processo seletivo, fizeram uma pergunta à pessoa no processo seletivo. Qual serviço você executaria nessa empresa? Aí a pessoa, quando falou do serviço, assim, eu faço esse e esse serviço, que era a especialidade dela. A resposta estava certa. Mas o entrevistador perguntou, insistiu na pergunta, mas somente isso você pode fazer? Ele disse, eu só posso fazer isso. Um outro entrevistado disse o seguinte, eu faço isso, mas se botar para limpar chão, eu limpo. Qual dos dois você acha que foi contratado? O primeiro ou o segundo? Qual foi a diferença? Vocês entenderam, irmãos? É aquela ideia do camarada que ele chega no ponto atrasado, pega o ônibus atrasado, ele pula a roleta, não paga e ainda quer ir sentado na janela tomando vento. Ele quer a prioridade, ele quer a honra, mas ele não quer o serviço. Para ele, aos olhos dele, é uma indignidade pegar um capacho, limpar um chão, tirar um papel de um banheiro. Não posso fazer isso. Servir um copo d'água, indignidade. Não. Soube de um pastor que chegou numa igreja, a igreja fechada, as portas fechadas, na hora do culto. Aí o irmão, pastor, não abre a igreja não. O senhor tem a chave? Ele disse, não, eu não fui formado para abrir igreja.
Pois é, hoje ele não é mais pastor. Eu acho que ele vai ter que acertar as contas com o Supremo Pastor. Irmãos, ou nós assumimos uma postura diferente do mundo, ou nunca nos assemelharemos ao nosso Rei Jesus Cristo. Isso precisa ser uma mudança radical, é uma mudança de mente. No reino de Deus, maior é quem serve. Então, se nós entendêssemos isso, qual deveria ser a briga na igreja? Briga entre aspas. É para o quê? Mas qual é a dificuldade, conselho? Que todos os anos nós temos na igreja. Qual é? É encontrar gente que queira sair do seu comodismo, do seu confortozinho, para servir. Mas somos todos cidadãos do reino. Não tem nada errado. O rei serviu. O rei serviu. Então lembra, primeira razão, porque eu servi. Segundo, porque eu tenho que combater a minha inclinação natural, que é de não servir. Terceiro, porque eu não posso me assemelhar ao mundo. O rei de Deus maior é o quê? Serve. Mas tem a quarta e última razão. Por favor, volte seus olhos, já estou finalizando. Quarta e última razão, versos 29 a 34. Esse texto aqui todo é uma unidade, tá? Do 17 ao 34. E como é que as coisas se aliam? Dois eixos aqui orientam a unidade desse texto. O primeiro deles é porque nesse texto Jesus está servindo. Como? Curando os cegos. E segundo eixo que dá orientação é a pergunta. Veja só. Verso 21 de Mateus 20 diz assim: perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, quero isso. Ok? Viram aí essa pergunta? Quando você vai para o verso de número 32 do mesmo capítulo, você vai ler: então parando Jesus chamou e perguntou, que quereis que eu vos? Então o rei que serve está querendo saber como é que ele pode o quê? Servir. Entenderam? Fácil, né? Não é fácil não, viu, irmão? Isso é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Veja só, é esse o eixo do texto. Então o rei diz, eu servi, pelo pecado você não vai querer servir, mas você tem que servir, e no mundo não é assim, portanto você tem que servir, para contrariar o padrão do mundo. Por último, o exemplo de Cristo, de serviço. Ok? Então Cristo dá uma história. Você quer saber como é que serve? É assim, ó, na prática, tá? Vamos ver? Verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Olha, o servo também esses cegos têm a mesma percepção de que Cristo é Senhor, tá? Do mesmo modo que aquela mulher, a mãe de Tiago e João, também sabia que Cristo era rei. Lembra que eu falei isso? Tendo ouvido passar, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Se ele era filho de Davi, ele também era o quê? Rei. Então ele está dizendo, Senhor Jesus, rei, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele está pedindo ao rei para servi-lo. Agora observe bem, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Cala, 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 não fala. Porém, quanto mais dizia isso, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles estão apelando para Cristo, para serem o quê? Servidos por Cristo. Qual é a atitude de Cristo ante
a necessidade destes cegos. Agora lembra, qual é o meu dever como cidadão do reino? Servir aqueles que têm necessidade. Se Jesus voltasse as costas para os cegos e saísse, tudo que ele disse aqui anteriormente iria por água abaixo. Porque ele disse que ia servir. Não deve procurar lugar de honra. No mundo não é assim, eu faço como o mundo faz. Mas não é isso que Cristo faz. O que é que ele faz? Olha comigo. Verso 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou. Jesus parou o que ele estava fazendo, que ele estava indo para Jerusalém. Note bem isso, ele parou. Depois ele ouviu. O que você quer que eu te faça? Para saber a necessidade. Não que Jesus não soubesse, mas pessoas e discípulos entenderem como fazer. E diz mais, responderam, Senhor, que nos abram os olhos, condoído, compaixão. Então, Jesus parou, Jesus ouviu, e Jesus teve o quê? Compaixão, condoído. Ele sentiu a dor daqueles cegos, ele entendeu a necessidade deles. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o foram o quê? E ele agiu, parou, ouviu, condoeu-se e atendeu. Foi o que Cristo fez? Serviu. Pastor, como é que eu sirvo? Pare, para dar atenção à pessoa. Ouça, para saber qual é a necessidade. Tenha compaixão, coloque-se no lugar dela, condoído. E faça aquilo que Deus lhe der condição de fazer. Mesmo que isso represente o quê? Tem que parar a sua viagem, meu filho. Tem que abrir mão dos seus privilégios. Como eu disse no início, sair do seu conforto. Por quê? Porque no reino de Deus, maior é quem o quê? Serve. O que é que eu queria que vocês levassem para casa de lição hoje? Duas coisas simples. Primeira delas, se você é cidadão do reino de Deus, por favor, saia dessa letargia, desse seu conforto, dessa sua mente revertida, inversa, rebelde, e diga, Senhor, me perdoe, mas me ajude a servir como Jesus serviu. Me ajude, Senhor. Me dê sensibilidade para ver necessidades, para compreender a dor do outro, para enxergar as coisas que Deus colocou nas minhas mãos, como o presbítero agora orou aqui, depois do ofertório, Senhor, não é nosso, é teu, nós trazemos o que é teu. Senhor, me dê sensibilidade para entender que as coisas que o Senhor me deu, não são minhas, são tuas, e eu tenho que ser um mordomo fiel, para quê? Para servir pessoas, irmãos. Aí Deus lhe dá um carro, eu vou ser assim bem direto, tá? Deu um carro, você não dá uma carona, meu Deus do céu. Uma carona. Você está vendo a pessoa no ponto de ônibus. Lógico que a gente tem que ter cuidado. Mas você não dá uma carona. Que negócio absurdo. Você come aquela mesa farta, mas você não tem a capacidade de pensar naqueles que não estão assim. Você está bem vestido, e graças a Deus por isso, essas coisas não são pecados em si mesmas, mas você não tem sensibilidade para o outro. Por quê? Porque você não para como Jesus parou, você não ouve como Jesus ouviu, você não tem essa atitude de se condoer do outro, e muito menos de agir. Você não tem tempo, né? Não há tempo para servir. Será que é isso mesmo, irmãos, que Deus quer de nós? Então a primeira coisa que eu queria que vocês saíssem daqui é isso: Senhor, me ajude a servir. Porque no cidadão do reino de Deus, para o cidadão do reino de Deus, maior é quem o quê? Serve. Talvez você esteja assim tão diminuto,
pequenininho assim, ó, um anãozinho, porque você ainda não entendeu que tem que servir. Um anãozinho. Você só quer ser servido. E aí vem a segunda questão. Por favor, pare com essa inclinação pecaminosa de achar-se rei. Porque nem o rei agiu como você age. Você tem um rei na barriga, meu filho? Porque você só quer ser servido? E o detalhe é que você é exigente. Você quer que as pessoas estejam plena e constantemente ao seu serviço, fazendo a sua vontade, e você se chateia com elas. Para com isso. Para com isso. Se arrepende disso. E entenda que no reino de Deus, primeiro você serve. Você serve. Então não faça exigências quando você mesmo não aguentaria esse jugo que você quer impor sobre o outro para servir. Isso vale para esposa e esposa, isso vale para pais e filhos, isso vale entre irmãos, isso vale na igreja. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. E para os ímpios que aqui estão, aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer a vocês o seguinte: o rei veio servir. Servir para quê, pastor? Para te salvar. Salvar dos seus pecados, do trabalho que você deu, pecando. Ele veio dar a sua vida, a vida dele, para salvar a sua vida. Você sabia disso? E você quer continuar servindo ao mundo, ao maligno e à sua própria carne? É esse serviço que você quer para a sua vida? Pois eu quero lhe mostrar um serviço melhor, que é servir a Jesus. É servir no reino de Jesus. Não tem nada melhor na vida de um homem do que ser servo do Rei Jesus, o servo sofredor. Tome essa decisão, busque a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, diga: Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero servir a Ti, como o Senhor serviu ao seu povo, dando a sua vida por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que faça de nós um povo que serve, porque como Jesus, maior é o que? Serve.